Salve, galera. Boa noite a todos. Turma, vamos falar hoje sobre dinâmica, tá? Voltaremos a falar em movimento circular uniforme, só que aí a gente vai falar sobre força centrípeta. Aí a gente fala de novo do movimento circular, ok? Porque primeiro a gente entendeu o que é um movimento circular, cara, né? Velocidade angular, frequência, período. Depois a gente vai entender por que nós temos lá o porquê que faz a curva, que é responsável pela curva. E a gente vai estudar isso em dinâmica, tá? Então, primeiro a gente começa com alguns conceitos principais aqui. Força. O que é força, tá? Turma, quando você fala em força, você pensa assim: o que eu posso fazer com uma força, tá? Então, através de uma força, a gente pode deformar um corpo. Através de uma força, você pode variar a velocidade vetorial de um corpo, tá? Força altera a inércia de um corpo, cara, tá? Então, força, você amassa, você varia a velocidade, tá? Então, você tem alguns efeitos de uma força atuando sobre o corpo. Mas não esquecer aqui, ó, que eu acho que é muito importante, destaquei para vocês, ó, é uma grandeza vetorial. Por quê? Quando você fala em força, força tem módulo, tem direção e tem sentido. Lembre que quando você aplica uma força, você pode simplesmente alterar o módulo. Você pode aplicar uma força alterando a direção, ou você pode aplicar uma força alterando o sentido. Então, quer dizer, aplicar uma força não necessariamente vai variar o módulo, a velocidade, que a gente está acostumado. Tá? Eu posso aplicar uma força e não variar o módulo, variar a direção e sentido, que é a força centrípeta. Ela varia a direção e o sentido do vetor velocidade. Ok? Então, força. Vamos aplicar uma força, joia. Aí o cara vem aqui, ó, aplica uma força. Só que quando você define isso, aplica uma força no corpo, lembra? Não adianta você falar aplica uma força, você fala aplica uma força horizontal para a direita de módulo tanto. Aí o cara vem e aplica a força. Uma força vertical para baixo de 10 newton. Tá aqui, ó. Uma força horizontal da direita para a esquerda. Então eu preciso, quando falar em força, eu tenho que dar módulo, direção e sentido. Ok? Olha só. Força resultante. A gente precisa lembrar o que é força resultante. Dois vetores de mesmo sentido, o que a gente faz? Soma as velocidades. Dois vetores de sentidos opostos, a velocidade não, soma as forças, os módulos, né? Força de sentidos opostos, você subtrai, né? Formando um ângulo de 90 graus, lembra? Aí você aplica um Pitágoras. Há um ângulo qualquer, lei dos cossenos, tá? Então, quando falar em força resultante, vamos aplicar aquelas regras de força resultante, tá? Mesmo sentido, sentidos opostos, perpendicular, lei dos cossenos, ok? Então, ele diz, quando fala em força, é a soma vetorial de todas as forças. Correto, né, cara? Você pega aqui, ó, uma força de 10 newton, horizontal para a direita. E vem aqui, aplica uma força de 5 newton horizontal para a direita. Quem é a resultante? Professor, de acordo com as regras, né, quando as forças estão no mesmo sentido, eu vou somar as forças. Né? Então, 10 mais 5, 15. Resultante 15. Se eu chegar aqui e aplicar uma força aqui contrária, ó, de 2 newtons. E aí, quem é a resultante? Você somou a de 10 e 5, que deu 15, e subtrai a de 2, dá 13 newton para a direita. Sempre a resultante para onde está a maior força. Tá? Então, eu vou aplicar bastante esse conceito de força resultante. Quer dizer, o que mais ajuda a gente na parte da dinâmica são os conceitos de força resultante. Joia? Vamos lá. Coloquei algumas forças aqui que vão ser forças principais para a gente. A gente vai falar dessas forças o tempo todo, turma. Primeiro, principalmente no começo, a gente vai falar na força peso, nós vamos falar na força de tração e nós vamos falar na força normal, principalmente essas. Depois, durante o curso, a gente vai falando dessas outras. Peso é uma força gravitacional. É uma força que um corpo que tem massa atrai outro corpo que tem massa. Eles no sentido de se atrair. Não tem força, peso ou força gravitacional de repulsão.
é de atração. Ele se atrai. Como é que se calcula o peso de um corpo? Lembra lá? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Lembrando que peso é um vetor e gravidade é uma aceleração, né? Então aqui, ó, grandezas vetoriais, tá? Então o peso. Então lembra, sempre que eu vou falar de força-peso, eu sempre analiso. O corpo tem massa? Tem. Então tem uma força atuando sobre essa massa, que é força-peso. Então montou o esquema. Ah, o corpo tem massa. Fala, pera, de cara você fala, ó, tem peso. Tem uma força atuando aí. Tem um outro corpo que tem massa puxando, tá? Olha lá. Força elástica. Força elástica é a força de deformação, tá? Isso atua sempre quando o corpo for elástico. Vamos associar essa força elástica toda vez que tiver uma mola, tá? Ó, tem massa, tem uma força puxando essa massa. Ó, se tem massa, tem uma força puxando essa massa que é o peso. Se tem uma mola, ó, uma mola, existe nessa mola uma força atuando, que é uma força o quê? Elástica. Ó, elástica. Tá? Elástica é mola. Tração é a troca de força através de um fio. Então você vai usar toda vez que tiver um fio, você fala tem tração. Se eu colocar um bloquinho aqui, ó, e aí eu venho e coloco um bloquinho apoiado, ó. Aí eu venho e coloco um fio aqui, ó. Ah, vai lá e puxa esse bloco através do fio. Aí você vai lá, puxa o bloco, mas a força que atua no fio é chamada o quê? Força de tração. Não esqueça, tração, tá? Professor, deixa eu ver se eu entendi. Tem massa, tem força gravitacional, que é o peso, tem mola, tem força elástica, tem fio, tem tração, tá? Força de atrito é quando você tem dois corpos e entre os dois corpos, ó, existiu uma tendência de escorregar, uma tendência de movimento, quer dizer, seria um movimento relativo entre duas superfícies. Ah, o cara está caminhando sobre uma superfície. Então ele tem um pezinho e uma superfície. Ele está caminhando, tá? Então ele empurra a terra e a terra empurra o cara. E essa força trocada entre essas duas massas, dois corpos, é chamada força de atrito, tá? O atrito sempre que tiver dois corpos e uma tendência de escorregar entre as superfícies, tá? E a força normal que a gente vai usar bastante é uma força que ela tem que ter contato entre os corpos, ela vai ser perpendicular à superfície, por isso é chamada força normal. Eu vou fazer um esqueminha aqui, ó. Olha só. Você tem uma superfície, ó, tem uma superfície, e nessa superfície aqui você tem uma bolinha. Uma bolinha, tá? Ó. Tá? Aí o que vai acontecer? A Terra vai atrair essa bolinha, né? A tendência da bolinha é ser acelerado para baixo pela força gravitacional. Mas o plano não deixa. Aí o que o plano faz? O plano aplica uma força, ó, perpendicular à superfície, ó, formando um ângulo de 90, que é chamado força normal. Então, na verdade, toda vez que você representar a força normal, lembra que ela vai ser perpendicular à superfície, tá? Se eu tiver um plano inclinado, ó, um plano inclinado, e nesse plano inclinado eu tenho uma bolinha, represente para mim aí a força normal. O professor acabou de dizer que a força normal ela vai ser perpendicular à superfície, ó. Tá? Da superfície aplicada no corpo, perpendicular. Então essas são as forças que a gente vai mais usar. Lembra que a força normal impede que um corpo entre no outro. Se eu estou nessa cadeira sentado, a terra me puxa, né? A cadeira me empurra. Tá? Então ela me empurra com uma força que é chamada força normal. Essa força normal é uma força de origem eletromagnética. Eu sou formado de átomos, a cadeira é formada de átomos, né? Em volta dos átomos você tem os elétrons, e elétron corre elétron tem força de repulsão, por isso que um corpo não entra no outro. Então a força normal é uma força de origem eletromagnética.
Eu vou colocar aqui para vocês, ó. É uma força de origem eletromagnética. Guardem isso. Ok? Vamos lá. Turma, e aí a gente estuda as leis de Newton. A gente vai falar nas leis de Newton. A primeira, segunda e terceira. Né? A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Ah, se eu perguntar para vocês o que é a lei da inércia, você vai dizer, professor, a inércia é a tendência do corpo de manter seu estado. Né? Cara, que estado é esse? Aí eu destaquei aqui, ó. É o estado de repouso ou movimento uniforme em linha reta. Então, ou M, R, U. Então, a inércia está ligado a um estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme. Turma, se você for analisar, para o corpo ficar em repouso, entendeu? As forças que atuam no corpo, a resultante tem que dar zero. Lembra? Ó, falei isso lá na cinemática. Eu tenho lá, lembra que eu tenho uma situação de equilíbrio? Vou pôr aqui, equilíbrio. Quanto é que você tem? Quando você fala em equilíbrio, você pensa em dois estados de equilíbrio. Você pensa em repouso ou você pensa em MRU. Duas situações de equilíbrio. Lembre-se que você falar que o corpo está em equilíbrio, ele não está parado, não está em repouso. Se eu falar, o corpo está em equilíbrio, ele pode estar em repouso. Ou como ele pode estar em movimento retilíneo uniforme. Então o equilíbrio está ligado a uma resultante zero. Professor, eu não lembro o que é resultante zero. É que se você pegar um corpo, aplicar forças no corpo, ó, tem que estar em sentidos opostos. 10 newtons e 10 newtons, quanto é que está a resultante? Zero. Aí, ó, situação de equilíbrio. Tá? Então o cara falou, oh, o corpo está em equilíbrio. Resultante zero. Repouso ou MRU. O repouso é o equilíbrio estático, que é o cara está parado. E o MRU é o equilíbrio dinâmico, é o equilíbrio de movimento. Ó, não é movimento uniforme, é movimento retilíneo uniforme. Tome cuidado com esses detalhes, que isso aí vai te pegar na hora de fazer prova. Tá? Então a tendência do corpo é manter seu estado, ou repouso ou movimento retilíneo uniforme. Sobre qual condição? Resultante zero. Se eu quero tirar do equilíbrio, o que eu tenho que fazer? Como é que se tira um corpo do equilíbrio? Aplica uma força. Então, quer dizer, se você tiver uma força aplicada, uma força resultante, ela vai provocar uma aceleração no corpo. O corpo não está em equilíbrio. Tá? Então, uma força aplicada, ela altera a inércia do corpo. Tá? Então, inércia é alterada através de uma força. Porque eu sei que força pode variar a velocidade vetorial, cara. Tá? Então, força altera a inércia do corpo. E quem mede a inércia de um corpo é a sua massa. Menor massa, menor inércia. Quanto maior a massa, maior a inércia. Então, o que está ligado diretamente à inércia, à medida da inércia, é a massa do corpo. Tá? Ok? Vamos lá. Segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, que é a equação. Força resultante aplicada num corpo provoca uma aceleração. Lembrando que você acelera um corpo alterando só o módulo, alterando a direção, alterando o sentido ou alterando os três, tá? Então, se tem resultante, vai ter uma aceleração, tá? Então, se eu quero analisar a aceleração de um corpo, é só você pegar a força resultante que atua sobre ele e dividir sobre quem? Sobre a massa, tá? Então, aplica uma força, vai acelerar um corpo, segundo a lei de Newton, que a gente vai discutir mais para frente isso aí. E aí a terceira lei de Newton, turma, é a lei da ação-reação, tá? Ação e reação. Segunda é a inércia, a terceira é ação e reação. Onde diz toda ação tem uma reação, tá? Eu gosto de dizer assim, ó, toda ação tem uma reação, são duas forças de mesmo valor, módulo, mesma direção, porém em sentidos opostos. Detalhe, nunca se anulam. Por que não? Porque atuam em corpos diferentes. Guarda isso, tá?
A ação nunca anula a reação, porque são forças atuando em corpos diferentes. Tá? Como é que eu vou pedir para você falar assim, ó, aplica 10 newton na parede e aplica 10 newton na mesa? Como que essas forças vão se anular se elas estão aplicadas em corpos diferentes? Agora, se eu pego a caneta e falo assim, ó, aplica 10 newton aqui e 10 newton contrário, aí a resultante dá zero. Eu não tenho como ter resultante zero, duas forças atuando em corpos diferentes. Tá? Então a gente vai falar sobre resultante quando você analisa um corpo. Eu não tenho como ter resultante forças aplicadas em corpos diferentes, cara, tá? Então eu dei um exemplo aqui, ó. Então lembra, não esquece, tá? Nunca a ação, tá? Nunca ela vai anular a reação. Por quê? Porque atua em corpos diferentes. Então quando o cara aqui, ó, tem um carinha aqui, ó. Ó, tem um carinha aqui. E aqui você tem uma parede, ó, meu desenho. Se o cara empurrou a parede, você vai representar a força que ele faz sobre a parede. Essa é a força do carinha sobre a parede. Então, isso é uma força 1, 2. A força que o corpo 1 faz no corpo 2. Mas toda ação tem uma reação. Se o 1 empurra o 2 para a direita, o 2 empurra o 1 para a esquerda, cara. Ó. Onde essas duas forças, elas não são iguais. Professor, mas por que não são iguais? Tudo bem, tem a mesma direção, tem o mesmo modo, só que tem sentidos opostos. Eu só tenho dois vetores iguais quando eles têm mesmo modo, mesma direção e mesmo sentido. Aqui eles têm sentidos opostos. Então, a força de ação não é igual à força de ação. Professor, como é que eu faria então? Elas são iguais em módulo e não são iguais. Tá? E toda vez que você for representar uma força, a força que você faz é aplicada no outro corpo. Eu nunca faço força em mim mesmo. Eu não posso chegar na mesa e me puxar para cima. Eu não vou me levantar, porque eu estou aplicando força em mim mesmo. Um corpo não acelera o próprio corpo. Um corpo por si só não se acelera. Entendeu? Então, quer dizer, se eu quero pular, eu não posso me puxar. O que eu vou fazer? Eu vou empurrar o chão me empurra para cima, o chão me acelera. Tá? Então, ó, o corpo não se acelera. Tá? Isso aí está lá na lei da inércia. Tá? A lei da inércia diz que um corpo por si só não se acelera. Eu preciso de uma força de fora do sistema para acelerar meu corpo. Tá? Então o corpo não se acelera. Tá? Ok? Olha lá. Então, por exemplo, o cara está caminhando, que nem aquele me desenho. Aí tem o pezinho dele aqui, tem o chão. O que vai acontecer? Ele vai aplicar força na terra. 1, 2. A força que 1 faz em 2, e aí a terra reage. Ó, a força que o 2 faz em 1. Tá vendo? A força que o cara fez foi para a terra. A força que a terra fez foi para o pé do cara. Tá vendo? A força que você faz tem sempre está no outro corpo. Ok? Se eu representar a força aqui nesse carinha, eu poderia colocar, presta atenção aqui, ó, a normal, que veio lá do chão, e eu poderia colocar também a força gravitacional, que veio da Terra. Tá vendo que todas as forças que eu representei nele, nenhuma é dele? A força 2,1 veio da parede, a força normal veio do chão, e a força gravitacional veio do centro da Terra. Tá vendo? Então a força que eu represento no corpo não é o que ele faz. Cadê a força que ele fez? Está lá na parede. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer algumas questões agora. Tá? Essa aula foi aula teórica. Próxima aula a gente vai resolver a mais exercícios. A segunda aula é de exercícios. Ok? Então vamos lá. Marque a alternativa correta a respeito da terceira lei de Newton. Ação e reação. A força normal é a reação do propósito? Nunca. Lembra que eu falei? A força, por quê? Porque a normal e o peso são forças que atuam no mesmo corpo, cara. Então não pode se anular. Entendeu? Então, normal nunca forma reação com a força-peso. Tá? Ação e reação são pares de força de sentidos iguais? Já está errado. Ação e reação são forças de sentidos opostos, não direção.
Falso. Não direção, tá? Ó. A força de ação é sempre maior que a reação. Em modo, ela é sempre o quê? Igual. Tá? Toda ação corresponde a uma reação, correto? De mesma intensidade, sim. E mesmo sentido? Não. Sentidos opostos. E complementa isso aí. Atuam em corpos diferentes. Toda ação corresponde a uma reação de mesmo valor, mais sentidos opostos. Isso, atuando em corpos diferentes. A alternativa correta, a alternativa aí. Joia? Próximo. Um veículo segue em uma estrada horizontal retilínea. Então, temos movimento, um veículo, uma estrada horizontal, registra velocidade constante. Turma, movimento em linha reta com velocidade constante. Movimento retilíneo uniforme. As forças que atuam no veículo, elas se anulam. Tá? A mesma força, duas forças atuando nesse corpo. Ó, vou pegar duas, um exemplo. E para essa condição, o módulo de F1 tem que ser igual ao módulo de F2. Não são iguais, porque tem sentidos opostos. Então, esse exercício, as forças se anulam. Linha reta. MRU, equilíbrio do tipo quê? Dinâmico. Resultante que atua sobre o corpo, vale quanto? Zero. Tá? Se a resultante é zero, não temos variação de velocidade. Se não tem variação de velocidade, não existe aceleração. A aceleração do veículo é nula. Verdadeiro. A resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula. Verdadeiro. Resultante zero. A força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade. Não falamos nada sobre isso aqui. Se a força resultante estiver no mesmo sentido do vetor velocidade, força resultante no mesmo sentido do vetor velocidade, teríamos um movimento acelerado. Primeiro, não pode ter resultante porque é MRU, já fura por aí. E se os dois estiverem no mesmo sentido, você vai ter aceleração e o movimento é chamado acelerado, que não é o caso da questão. Nós estamos discutindo, pelo exemplo que ele deu, movimento retilíneo uniforme, então não existe resultante, não existe aceleração. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Não é isso? Alternativa C. Joia? Próximo. Assinale a afirmativa a respeito da inércia. Primeira lei de Newton. Primeira lei, lei da inércia. Massa, ele quer o quê? Ele quer a falsa, tá? Vamos lá. Massa é a medida da inércia. Verdadeiro. Na falta de atrito, um corpo em movimento permanece em movimento. Sim, se você colocar um corpo em movimento, tirar todos os atritos, qual é a tendência dele? Continuar em linha reta com velocidade constante. Ele fica em MRU, que está de acordo com a lei da inércia. A situação do movimento retilíneo uniforme é denominada equilíbrio dinâmico. Correto. Equilíbrio, resultante zero. Se tiver movimento, é MRU. Verdadeiro. A tendência de um corpo em movimento uniforme e com aceleração é constante é manter... a tendência de um corpo em movimento uniforme e com aceleração constante é manter... Mas, pessoal, se ele está com um movimento uniforme, ele não tem aceleração, cara. Tá? Então, isso aqui já é falso, cara. Se ele já está em movimento uniforme, né? E linha reta, ele faltou aí, teria que estar em linha reta. Tá? Movimento uniforme poderia ser movimento circular, teria aceleração, mas não tem nada a ver com movimento para sempre. E na ele diz assim, o princípio da inércia é o enunciado para os corpos que estejam em repouso ou em velocidade constante em linha reta. Então, como ele pediu a falsa, a alternativa D é a alternativa falsa. Ok? Turma, então, olha aqui, página 246 da apostila, 1, 2, 3 e 4. Página 247, 1, 2 e 4. Ó, atividades teóricas. Ok? Mantenha o foco no objetivo, centralize a força para lutar,
utilize a fé para vencer. Gente, boa noite. Até mais.